Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da ABENS, da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Meu nome é Gustavo Marquezine Paú, sou médico urologista. E hoje nós teremos o nosso derradeiro evento do ano de 2023. Então, esse ano de 2023 foi um ano cheio de eventos, um ano que a nossa associação cresceu demais. Então, eu gostaria de, nessa abertura, primeira coisa, agradecer a todos os meus colegas, inicialmente meus colegas de, de comissão diretiva da ABENS, que aceitaram esse desafio de assumir as rédeas da associação nesse biênio de 2023 e 2024. E em segundo lugar, eu gostaria de agradecer aos nossos 315 membros associados da ABENS hoje. Então, hoje nós somos, com muita satisfação e orgulho, nós somos a maior associação de medicina sexual da América Latina. Então, em número de membros aí, a gente passa a Esbrache, a gente passa a própria Slams. Então, isso acaba trazendo ainda uma responsabilidade cada vez maior para todos nós. E a gente não conseguiria fazer nada nesse biênio sem a presteza e sem toda a dedicação dos nossos comitês, dos nossos departamentos, em todos os nossos 6 departamentos, e dos nossos comitês. Então, o comitê científico aí que faz toda a organização desses nossos eventos científicos, aí o comitê que é chefiado pelo Felipe Tenório, que brilhantemente está comandando o comitê científico, e também a questão do aí, o comitê social, o comitê de web. Então, eu não vou ficar citando nomes para não fazer nenhuma injustiça, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que, por muitas vezes deixaram as suas famílias aí para dedicar para a nossa associação. Dizer que o trabalho de vocês aí é um trabalho que é muito bonito e muito honra a nossa associação. Mas agora eu vou querer passar a palavra, então, para o departamento de parafilias, que é a grande estrela da noite, então, que vai falar a respeito de um tema bastante interessante. E para isso eu gostaria de passar a palavra, então, para o Dr. Henrique Luz, que é médico psiquiatra, que dará seguimento ao nosso evento. Henrique, a palavra é sua, um bom evento e muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Gustavo. Boa noite. O Departamento de Parafilias da ABENS tem a honra e tem o prazer de apresentar a última atividade do ano, que tem como título Sexualidade Não Convencional, das Parafilias à Hipersexualidade, que terá tópicos apresentados por mim, Henrique, por Michele Sampaio e por Júlia Medeiros. Vamos começar através da fala da Michele, em seguida passaremos para a Júlia, eu farei a finalização. Enquanto isso, vocês podem ficar à vontade para trazerem dúvidas, questões, contribuições das mais diversas ordens através do chat, que ao fim teremos um momento para discussão. Então, vou passar a palavra para a Michele. Michele é psicóloga, especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP, colaboradora do PROSEX, do Instituto de Psiquiatria da USP, coordenadora do Departamento de Parafilias da ABENS. A palavra está com você, Michele. Muito obrigado. Obrigada, Henrique. Então, boa noite para todo mundo, né? Hoje, como o Henrique bem falou, a gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade não convencional. Então, a minha fala, gente, vai estar mais focada no que a gente ainda entende como não convencionalidade, tá? Da sexualidade, e também sobre as parafilias. Eu vou falar mais isso ao longo da aula, mas só para focar que a gente vai estar falando em parafilias hoje e não transtorno parafílico. E o segundo momento, a Júlia vai falar para a gente sobre hipersexualidade. Então, para a gente começar a pensar um pouquinho, né, sobre sexualidade, eu acho que a gente tem que visitar um pouco a construção desses nossos conceitos, né? Então, quais são os conceitos que a gente tem sobre sexualidade? Se a gente vai olhar, né, os discursos sobre sexualidade, eles aparecem em diversos momentos sociohistóricos. E sempre o que a gente vai ver na história, no que a gente encontra de achados,
como uma tentativa de normatizar essas práticas sexuais, de acordo, é óbvio, com padrões da época, sempre visando o que era um controle via social, política e também o que acabava sendo um controle do próprio corpo e da expressão da sexualidade. Né? Na época, em épocas anteriores, né, a regulamentação do sexo era um assunto de Estado, das elites dominantes e também da religião. Então, buscava-se mostrar como é que a moral de cada uma dessas instâncias criava, né, tanto o discurso sobre a regulamentação da sexualidade, quanto também os dispositivos que visavam regulá-la, controlá-la, ou mesmo até curar as manifestações das sexualidades entendidas como desviantes. Vamos lembrar que se a gente olha nos primórdios, o que a gente entendia sobre sexualidade é que era algo instintivo, quase animalesco, né? Que em alguns períodos da história falavam-se que eram impulsos sexuais que deveriam ser contidos, né? E ao longo também dessa história a gente vai vendo o que é essa ideia de desviante, né? Na época usada como desviante, mas talvez hoje em dia a gente ainda em cima, né, desse termo do não convencional. Então, o que é essa não convencionalidade? Nos séculos passados, teóricos conservadores começaram a estudar o sexo e eles classificavam como algo não saudável comportamentos que não eram para fins reprodutivos. Então, eu acho que aí, gente, a gente já fica com uma deixa, né? Então, se o saudável era só o sexo reprodutivo, a gente estava falando que o saudável, que o normal da época, era um sexo que ele era feito penetrativamente, né, entre pessoas de sexo e gênero opostos, né? Então, tinha aquela ideia da heteronormatividade das relações sexuais, mas também a relação sexual penetrativa, já que via que se o sexo, ele só seria aceito se ele fosse para reprodução. Então, quando a gente olha, né, essa ideia da não convencionalidade, lá atrás, práticas até que hoje talvez sejam muito bem aceitas e entendidas às vezes, né, até erroneamente, não como sexo, mas como preliminares, né, se a gente estiver falando de sexo oral, de masturbação, em algum momento também já foi visto como não convencional e não saudável. Ah, então, olha como é sempre importante quando a gente está falando, né, de sexualidade e não convencionalidade, a gente pensar e entender isso através do tempo. Então, a sexualidade, tal como a entendemos, é efetivamente uma invenção histórica, mas que se efetivou progressivamente à medida que se realizava o progresso de diferenciação dos diferentes campos e de suas lógicas específicas. Então, mais uma vez, a gente sempre tem que pensar que a sexualidade, ou a forma como ela teria que se manifestar, foi algo inventado. Talvez não se estivesse olhando de fato o que seria, né, o movimento natural do ser humano, os desejos do ser humano, mas sim como aquela sexualidade se encaixava naquela época histórica. E aí fica a pergunta, né? Então, afinal, o que são parafilias? Né? Então, a gente fala sempre da não convencionalidade, esse termo que tanto nos permeia, que é o que são parafilias? Então, pelos principais manuais diagnósticos, gente, parafilias, elas são fantasias e ou comportamentos sexuais intensos, recorrentes e preferenciais, voltados a um objeto não convencional. Essa vai ser a palavrinha, assim, né, de toda a minha fala, né, o não convencional. Mas vamos lembrar que quando a gente está falando de parafilia, eu não estou falando de algo patológico, né? Então, eu estou falando de um comportamento sexual consensual entre adultos. Parafilia, então, a gente vai entender como algo que não cabe ser tratado, desde que não esteja gerando um sofrimento para o indivíduo. Mas como eu mostrei ali no início, né, e o tema da minha aula hoje é falar, né, das preferências sexuais, dos interesses até a parafilia, vamos ficar muito fixado com a ideia que, quando eu estou falando de parafilia, o que vai me chamar a atenção é que essas fantasias, comportamentos devem ser intensos, recorrentes e preferenciais, para que a gente chame assim de parafilia. Então a gente tem que entender que o que não é parafilia pode ser sim chamado de interesses e fantasias parafílicas, ok? Como eu disse anteriormente, as parafilias, elas são vivências sexuais não convencionais, porém não patológicas, para ser parafilias, intenso, recorrente e preferencial. Se eu não estou falando dessa intensidade, dessa recorrência, eu posso estar sim
simplesmente pensando no interesse numa fantasia parafílica. Ou seja, isso como parte eventual do repertório sexual. E a gente vai ter alguns achados, eu vou trazer mais adiante alguns estudos, inclusive, falando de fantasias, como, por exemplo, o bondage, né? Ou seja, a amarração, a dominação feminina, ou mesmo a troca de casais, roupas de couro e outras peças mais fetichistas, elas são bastante frequentes na nossa população, ok? E a gente vai entender isso como experiências parafílicas. A grande pergunta que a gente tem que ter, e aí como profissional da saúde, é: será que isso está dificultando o relacionamento afetivo? De repente, vamos colocar do paciente que nos procurou em consultório. Isso gera um sofrimento? A partir do momento que gerou um sofrimento, ok, é um transtorno parafílico e isso precisa ser pensado. Lembrando que esse sofrimento tem a partir do indivíduo, né, e não do julgamento da sociedade. Mas eu acho que o que é mais frequente a gente observar é: será que dificulta o relacionamento afetivo? E talvez em alguns momentos a gente veja que sim. É difícil para o paciente que tem interesses e fantasias parafílicas, às vezes, entender como que isso vai coexistir na vida sexual dele com uma parceria que, de repente, não divida o mesmo interesse e a mesma, né, fantasia ali não convencional, né, entendida ainda como não convencional. Mas vale a gente lembrar que sempre, né, a determinação de patológico e incomum, ela não deve depender exclusivamente do tema da fantasia. Porque talvez quando a gente escute a fantasia de algum paciente, a gente vai falar assim: nossa, talvez isso seja patológico, ou seja, incomum. Tem um estudo que mostra que pessoas com fantasias sexuais convencionais podem considerá-las perturbadoras. Então, estou falando aqui de um sexo penetrativo, e vou até pegar aquele antigo, retrógrado, né? Como eu falei anteriormente, de heteronormatividade, tá? Então, entre um casal hétero. Eu já tive pacientes que, por questões religiosas, ao pensar nisso, ou seja, num sexo demasiadamente convencional, a pessoa tinha essa ideia de uma imagem perturbadora ou até mesmo de um sofrimento. Esse estudo, ele traz a ideia que pessoas com fantasias consideradas incomuns podem se perceber sexualmente satisfeitas. Então, para nós que trabalhamos com sexualidade, talvez a gente fique: ah, não, para a gente é super mais tranquilo. Mas eu acho que sempre vale a gente se revisitar, né? Será que eu realmente consigo lidar bem com, às vezes, uma queixa ou simplesmente um relato trazido para o meu paciente? Né? Essa não convencionalidade que ele está me falando, né, precisa ser trabalhada ou não? Ou é simplesmente algo para a gente poder orientar e para essa pessoa, para esse paciente, poder viver bem nessa sexualidade? E aí fica a pergunta constante, né? Mas nos tempos atuais, né? Se a gente está falando nos dias de hoje, o que é ainda considerado uma fantasia ou um desejo incomum, né? O que é uma fantasia e um desejo não convencional? Porque muitas vezes a gente escuta alguns relatos de algumas pessoas que problematizam isso e até criticam quem o tem, mas na contrapartida tem aquela fantasiazinha ali não convencional num cantinho da cabeça, né? Por exemplo, transar em lugar público, né? É, essa imagem mesmo que eu trouxe, né, que é de um sexo dentro do carro, que é uma prática chamada de dogging. Então, algo que foge muito como convencional, talvez a gente já tenha tido essa ideia, ou algumas pessoas já tenham praticado eventualmente, e não tenham necessariamente problematizado. O que eu estou querendo construir aqui com vocês? Que a sexualidade não convencional, ela pode ser uma expressão da sexualidade desse paciente, né? Estou colocando aqui paciente, a gente como profissional de saúde, recebendo um paciente desse no nosso consultório, né? Então, ouvir sobre ela e acolhê-la pode simplesmente ser a gente entender um pouco mais como esse indivíduo se percebe e se representa, né? Talvez a gente, como profissional de saúde, a gente fique tão focado nas disfunções sexuais, né? No que é uma disfunção, no que é um transtorno, no que precisa ser tratado. A gente gosta dessa palavra, a gente gosta de tratar, né? O que a gente vai tratar? E com isso eu sinto que algumas vezes nós podemos negligenciar aquilo que talvez só faça parte e não precise de tratamento, mas que cabe a nós também ofertar um espaço dentro do nosso consultório e nas consultas para esse paciente se sentir à vontade em falar. Ou, por que não, também para a gente perguntar sobre isso, né? Eu vou falar mais no final, mas aqui eu já queria marcar a ideia, né?
Será que algumas vezes a gente não recebe alguns pacientes com uma queixa de diminuição de libido, né? Ou pegando o homem, eu atendo majoritariamente homens no meu consultório, com uma disfunção erétil, com uma falha da resposta sexual, e claramente o urologista que teve aquele primeiro olhar, ou mesmo um psicólogo, um psiquiatra, vão ficar, nossa, o que está acontecendo? Deve ser uma ansiedade de desempenho, a gente tem uma gama de medicações para ajudar, vamos na terapia. Mas será que em algum momento foi perguntado para aquele indivíduo, para aquele paciente, né, um pouquinho sobre essa ideia de fantasias e desejos? Né? Mesmo quando o paciente fala assim, é porque eu consumo pornografia, e a gente tem vários estudos que mostram, às vezes, o impacto negativo da pornografia, a gente pode inferir, então é pelo consumo da pornografia. Mas será que eu lembro de perguntar, mas qual é o conteúdo da pornografia que você consome? Então, será que tem ali um desejo em comum? Que às vezes essa pessoa pode não estar encontrando, né, essa fantasia não convencional na relação sexual que ele tem, e isso ser um fator desencadeador de uma discussão? Então percebam que a gente falar sobre práticas sexuais e sobre sexualidade não convencional é algo que cabe a todos nós profissionais de saúde. Né? Não cabe só assim, tá, isso é legal, é o pessoal de parafilias que estuda. Por que a gente está falando de algo que é até visto, né, necessariamente pelo departamento de parafilias por ser uma sexualidade não convencional, mas que está muito presente a todo momento, né, nesse entremeio de manifestação da sexualidade das pessoas, de modo geral, ou dos nossos pacientes? Então, vamos lá. O que a gente entende sobre fantasias e preferências sexuais? Né? O termo até anterior, de manuais anteriores, tratava o transtorno parafílico como uma preferência, né? Transtorno de preferência sexual. Né? Depois virou parafilia, transtornos parafílicos. Então, aqui entendo que eu estou falando preferência sexual como o que eu prefiro na minha sexualidade? Qual que é a minha fantasia? Né? Por onde caminha? Então, qualquer imagem mental que seja sexualmente excitante ou erótica para o indivíduo é entendido como uma fantasia e pode sim ser uma preferência, tá? As fantasias, elas são parte integrante da sexualidade humana e a maioria dos adultos possuem fantasias sexuais enquanto se masturbam, durante as relações sexuais, ou até mesmo no pensamento da vida diária, né? Quem nunca, às vezes, não se pegou pensando em alguma fantasia enquanto está no trânsito, sei lá, o trânsito está demorando muito, então vamos ficar pensando em alguma fantasia, em algo que seja animador no meio de um dia, né? Então, os seus conteúdos, eles refletem um interesse sexual em certos objetos, ou ações, ou comportamentos. Essa é a ideia que a gente tem sobre fantasia e preferência sexual. A gente vai pensar que as fantasias, elas são multidimensionais, ou seja, elas podem ter diversas frentes, características, né, atuações. Uma pesquisa, gente, eu trouxe aqui até como curiosidade, porque uma pesquisa de 1981, né? Então, a gente dizer que sim, eu acho que muito teve de incremento do acesso à internet, né? Algumas pessoas até falam assim, esse sexo tá meio moderninho. Não, mas peraí, eu estou trazendo uma pesquisa de 81. Essa pesquisa de 81 já havia identificado subescalas de fantasias, que eles dividiam na época como consistiam em fantasias românticas, fantasias experimentais, ou seja, as coisas diferentes, um experimento que aquela pessoa tinha vontade de fazer, mas que também já se encontrava uma subescala de violência. Ou seja, o que consistia isso? Fantasias relacionadas ao uso de força, a de dominação e também fantasias masoquistas. Né? O termo realmente, hoje em dia, a gente usa sadomasoquismo ou usa o BDSM, que eu vou falar mais adiante, mas eu estou trazendo a terminologia usada na pesquisa de 81. Uma pesquisa até mais recente, tá? Essa pesquisa de 2017 é um estudo feito na República Tcheca, tá bom? E ele buscou, né, fazer um levantamento, um estudo populacional, que buscasse identificar a prevalência de interesses incomuns em homens, ok? Esse estudo até levantou a ideia de que tudo que se vê também ainda é mais voltado, tá, gente, para a sexualidade incomuns em homens. Poucos se sabem, ou poucos estudos mostram, ou levantamentos são feitos pensando nisso nas mulheres, tá? O objetivo do estudo, né, era que era necessário determinar a prevalência de tendências parafílicas em todas as dimensões da experiência sexual. O estudo trazia essa ideia, né, de que a gente conseguia identificar e
compreender um pouco, né, essas dimensões, chegaria no que eu falei anteriormente, que é compreender um pouco mais a manifestação e até o funcionamento sexual do indivíduo como um todo. O estudo ele levantou características sobre preferências, fantasias, excitação, perfil do consumo de pornografia e também o comportamento sexual em si. Foi um estudo grande, de larga escala, que foi feito com mais de 5.000 homens e mais de 5.000 mulheres. Tá? As entrevistas foram online, padronizadas, com questões sobre todas essas dimensões que eu citei anteriormente da experiência sexual dentro do que a gente ainda entende de padrões parafílicos, tá? Então, eram as preferências sexuais, as fantasias nos últimos meses, o uso de pornografia e o comportamento sexual na vida. O que esse estudo encontrou? Né? Taxas extremamente elevadas em fetichismo, 28% dos homens e 13% das mulheres diziam já ter tido a fantasia ou prática pelo menos uma vez. O voyeurismo, 36%, um pouquinho mais de 36% em homens, mais de 19% em mulheres também, pelo menos uma vez, de desejo ou prática. O exibicionismo, bastante prevalente em homens, não tão prevalente em mulheres, tá? Então, as altas taxas de alguns padrões parafílicos sugerem, né, nesse estudo, eles entenderam que sugeriam que a gente deveria talvez pensar essas práticas mais como variantes do comportamento sexual, e não talvez dentro ainda da terminologia do não convencional. Porque se a gente pega que boa parte, né, da população, nesse estudo feito, tem esses desejos, tem essas vontades, tem essas fantasias, por que a gente ainda está chamando de não convencional, né? Ou de incomum? Talvez esteja cada vez mais comum do que a gente imagina. Então, o estudo traz essa proposta. Será que a gente não deve começar a pensar isso simplesmente como uma variante do comportamento sexual? E aí, né, dentro também dessas variantes, e até pegando o gancho, né, no que eu tinha trazido ali na característica de uma das subescalas de violência, e violência pensando simplesmente pelo uso, né, eles colocaram como um grande grupo de uso de dor, de dominação e etc., a gente vai ter uma prática cada vez mais presente, que é o BDSM, né? Então, bondage, dominação, né, estados de submissão, né, e o sadomasoquismo em si. Um estudo feito, gente, com a população da Bélgica, né, levantou dados de mais de 1.000 pacientes que variavam entre 18 e 65 anos. Mais de 46% dessa amostra total já relatava ter realizado pelo menos uma atividade relacionada ao BDSM. Isso comprovou que há um alto índice de interesse do BDSM na população em geral, o que, mais uma vez, argumenta fortemente contra a estigmatização e a caracterização patológica desse interesse. Um outro estudo que a gente tem até um pouquinho mais recente, né, esse estudo é de 2019, né, foi um outro estudo publicado que mostrou que praticantes de BDSM demonstravam ter uma boa saúde psicológica, ok? Em pessoas que tinham prática de escravidão, ou seja, de submissão, mas também em atividades switch, de dominação e submissão, e também em atividades de sadomasoquismo. Nesse estudo, mostrou-se que praticantes de BDSM pareciam estar mais satisfeitos e menos preocupados com a sexualidade do que a população, de modo geral. Então, para a gente pensar, né, nessa primeira parte que me coube aqui, né, discutir com vocês a não convencionalidade, né, e eu foquei bastante nisso, eu vejo como de extrema importância a gente poder falar sobre essas práticas sexuais, né? Porque isso não é um assunto tão explorado na nossa sociedade. E o fato de não ser explorado, de não ser abertamente falado, a gente entende que contribui para um aumento de estigma. Ou seja, discutir tais práticas acaba enriquecendo o debate sobre gênero e sobre as expressões da sexualidade. É isso que a gente está trazendo aqui, né? A gente ainda olha como não convencional, mas será que não é só uma expressão? Né? Será que, de alguma forma, né, esse olhar do não convencional não é o que está estigmatizando, patologizando, e, de fato, fazendo isso tornar-se um problema para o indivíduo? E se não fosse isso, estaria tudo bem na vivência dele? Ou seja, relativizar, problematizar ou renomear os papéis e práticas sexuais é importante, pois ressignifica diferentes expressões da própria identidade do indivíduo. Se a gente fala, né, que a expressão da sexualidade é uma parte de como a gente se representa, então a gente também está falando disso, né? Ressignificar essa ideia
também vai mudar a forma, né, de expressão da própria identidade do indivíduo. Estarmos atentos às preferências sexuais e, claro, possíveis parafilias, na ideia que eu trouxe, intenso, recorrente, preferencial, com um diagnóstico diferencial das disfunções sexuais. Então, eu não preciso saber das fantasias do meu paciente, isso não é a pauta, isso não interfere. Será que não interfere? Né? Olha o que eu trouxe, de às vezes o meu objeto maior de fantasia sexual está depositado em um objeto que eu não estou encontrando aqui, e essa ser a razão, né? E essa ser a razão de atrapalhar. Quando a gente também está falando de não convencionalidade, com o termo colocado, a gente está falando de muitas práticas não penetrativas. Volta aí no nosso conceito retrógrado, né, de talvez o normal ser o penetrativo, pensando num sexo reprodutivo. E quantas vezes no nosso consultório, para a gente conseguir manejar sintomas de disfunção sexual, a gente chega até a proibir os nossos pacientes da penetração. Uma mulher com dor, um homem com ansiedade de desempenho muito grande frente à expectativa de uma ereção, né? Então, a não convencionalidade, ela também, né, permeia e permite um pouco dessa brincadeira do sexo, né? O sexo literalmente estar ali como algo divertido e talvez não penetrativo, que, por que não, pode ser, às vezes, a forma que a gente usa para tratar uma disfunção sexual. Então, cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, acolher, mas não necessariamente tratar, né? Se não há sofrimento, não há problema, né? Sermos, enquanto profissionais de saúde, sim, um espaço de escuta e de aceitação. E por que não, às vezes, de orientação, simplesmente, de como o paciente pode viver melhor com isso, e por que não, às vezes, até algumas dúvidas de como ter essas práticas sexuais não convencionais de uma forma segura. Então, essa era a ideia que eu tinha para trazer para vocês, tá bom? Sobre diferentes preferências e parafilias. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigado, Michelle. É sempre fascinante ouvir você transmitir seus conhecimentos de uma forma tão fluida, tão elegante e tão instigante. Questões assim realmente muito intrigantes e que eu pontuo aqui, uma que você enfatizou bem, que é exatamente isso. Na abordagem das questões sexuais do paciente, sempre haver uma pontuação enfática naquilo que é passível de tratamento, que é passível de cura, de mudança, e aí a gente perde a possibilidade de abordar esferas da sexualidade que não são desse caráter patológico, mas que os pacientes têm inibições e eles poderiam aprimorar ainda mais a sua saúde sexual se nós profissionais pudéssemos ter um acolhimento e uma escuta diferente. Então, acho que isso é muito importante. E uma outra coisa que também achei, assim, muito provocativa da sua parte foi trazer toda essa desconstrução a respeito do que é convencional, do que é típico dentro da esfera sexual, porque isso fere de maneira, assim, muito contundente o cerne da definição do que é parafilia. Então, será se assistiremos, no transcorrer do tempo, uma mudança radical do que é o conceito de parafilia? Então, e que repercussões isso vai ter no âmbito social, no âmbito clínico? Então, o que é que está por vir, né? Deixo aqui também para vocês poderem trazer as opiniões e as impressões de vocês sobre isso. Então, muito obrigado mais uma vez. E agora, vamos passar a palavra para a Júlia. Júlia Medeiros é psicóloga, terapeuta sexual de adultos e casais, especialista em terapia e educação sexual, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, associada à ABENS, membro do Comitê de Parafilias da ABENS, associada à Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, SBRASH, membro da Comissão de Webinar da SBRASH, filiada à Federação Latino-Americana de Sexologia e Educação Sexual e à Associação Mundial para a Saúde Sexual. De antemão, muito obrigado, Júlia. A palavra está com você. Obrigada, querido. Boa noite a todos aqui presentes. É um prazer enorme. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, me coube aqui o papel de falar sobre a hipersexualidade. Vale a gente pensar, quando a gente vai falar da hipersexualidade, no conceito em si da dificuldade de lidar com os impulsos. Então, existe o comportamento sexual compulsivo de ter. E aí a gente tem que pensar que antes dessa dificuldade, esse descontrole, esse comportamento intenso e recorrente, que é muito comum da compulsão sexual, da hipersexualidade,
que existe um cenário lá atrás que acaba gerando. Muitas das vezes existe uma desregulação emocional, uma frustração diante de um cenário, um emocional, um cenário de frustração. Às vezes a pessoa se entra nesse comportamento sexual compulsivo e tem o ciclo todo. Então, assim, existe uma inabilidade para lidar com os cenários de frustração, de rejeição, existe todo um conceito por trás, mas que o comportamento em si envolve essa dificuldade e a frustração ela é jogada diretamente para o sexo e aí acaba sendo o ciclo compulsivo. Então, vai indo frequentemente diante de cada situação sexual e vai aumentando. Sendo que vale a gente pensar que hoje a gente tem diversos termos. Quando a gente vai falar sobre a hipersexualidade, vai colocar como comportamento sexual compulsivo, compulsão sexual, dependência de sexo, esses acabam sendo os termos mais comuns. Acaba tendo impulso sexual excessivo, transtorno hipersexual, apetite sexual excessivo, desejo sexual hiperativo. Então, existem várias nomenclaturas e que é o que a gente tem uma questão que a gente vai perceber, que é onde entra a dificuldade de próprio diagnóstico e conceitualização do termo. Então, assim, fechar um critério, uma terminologia, todo o conceito que envolve, se a gente for olhar as próprias diversidades de terminologias, demonstra isso. Se a gente for pegar a questão da ninfomania e a sartírise, tem muita relação também com a questão lá do passado, que lá no passado, se a gente colocar a mulher com desejo, não só a diferenciação, a ninfomania da mulher, a sartírise do homem, mas a questão da mulher com um desejo sexual e não necessariamente com um comportamento sexual compulsivo, muitas das vezes é taxada como ninfomaníaca, como uma mulher com um desejo ninfomaníaco, mas que, na verdade, ela só está expressando um desejo dela que é normal, que não necessariamente é compulsivo, que não necessariamente existe um limiar que vai da falta do controle, a falta esse descontrole por si só, que se a gente for ver a mulher que deseja, ela ainda é muito estigmatizada. Agora, na satirismo, o termo já traz muito para o homem na compulsão lá atrás, no passado. Então, assim, os termos acabam vindo de diversas formas, às vezes acaba vindo um rótulo, às vezes a gente chega no consultório e vem um paciente que fala, eu vim aqui porque o meu parceiro mandou eu me tratar porque eu sou compulsivo sexual. E aí, a hora que você vai ver, às vezes a pessoa não tem um comportamento sexual compulsivo, às vezes a pessoa tem até, como a própria Michele trouxe na questão das parafilias, às vezes é a questão da variação, às vezes a pessoa quer viver uma variação sexual ou num cenário claro que às vezes os comportamentos sexuais compulsivos às vezes envolvem alguns parafilias também, mas eu digo num cenário que às vezes a pessoa não quer viver num cenário monogâmico, quer viver numa não monogamia. E aí a parceria coloca essa pessoa como é compulsiva sexual, ou num cenário que a pessoa tem um vínculo e o desejo é diferente. Então, assim, às vezes tem esse rótulo que ele é taxado muito como compulsivo sexual, impulsivo sexual, e que, na verdade, às vezes, a hora que a gente vai avaliar, não é bem o caso. Então, assim, existem esses rótulos estigmatizados na sociedade, igual existe também com a mulher, quando tem o desejo. Mas existe também que a gente tem que pensar os critérios, os casos que realmente envolvem um comportamento sexual compulsivo, que não dá para a gente negar a situação. Só que existe uma dificuldade da conceitualização dos critérios diagnósticos se a gente for olhar o CID-11 para o DSM-5. Então, para o DSM-5, ele ainda não coloca o transtorno hipersexual, ele sai ainda desses critérios, ainda não tem um consenso que também envolve aquela questão do normal, o que passa para ser normal, o que passa a ser um transtorno, que leva a um comportamento descontrolado. Então, assim, esses critérios ainda no DSM-5 ainda não tem um consenso firme para se colocar. No CID-11, pensando que o DSM acaba acompanhando o CID-11, pode ser que para o próximo ele mude isso, né? Mas que o CID-11 no CID-10 antes era para o transtorno sexual, então era impulso sexual excessivo, e agora ele vai o transtorno de controle do impulso, que aí ele passa a ser um transtorno do comportamento sexual compulsivo. Então, ele deixa de estar no campo dos transtornos sexuais e vai para a questão do controle do impulso, assim como compras patológicas, a impulsividade dos jogos. Então, assim, essa mudança, essas terminologias vão sendo frequentes. Então, a gente sabe que ainda, querendo ou não, um transtorno, um comportamento que ele ainda não é muito fechado na questão do diagnóstico, mas que existem muitos casos que às vezes também não são tratados de forma adequada pela questão
tanto do que é o normal, do que é realmente um transtorno, ou às vezes, muitas vezes é negado. Se a gente for ver a questão das mulheres, muitas das mulheres não buscam o tratamento, até pelo estereótipo que vai ter, nos casos quando existem esse cenário. A manifestação da conduta, muitas das vezes, acaba sendo num cenário de uma masturbação compulsiva, o cybersex acaba sendo muito comum, então, sites de pornografia, aplicativos para sexo virtual, por telefone, às vezes começa no cybersex e acaba indo depois para o presencial, porque a intensidade da gratificação, o desejo de querer se gratificar cada vez mais não se basta só na questão do virtual, então eu quero físico, ou o inverso, diante das frustrações, acaba também indo para o virtual, ou ambos acabam acontecendo. Relações múltiplas são muito comuns, a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular a questão da não monogamia, do swing, como se todas as pessoas praticantes disso fossem compulsivos sexuais, e que nada tem a ver. Então, assim, existe muito esse rótulo social e que é estigmatizado, que se a gente for ver, que nem a Michelle falou, da sexualidade, de todo o estigma que a gente tem do preconceito social, às vezes acaba sendo misturado, mas uma questão é fato, o comportamento sexual compulsivo acaba se envolvendo em múltiplas parcerias. Às vezes a pessoa acaba de ter uma relação sexual, já está em outra, e acaba já está planejando na outra relação qual que vai ter, como que vai ser. Então, esse descontrole acaba acontecendo isso, mas não necessariamente tem a ver com a questão de como se pratica os encontros na questão do swing ou da não monogamia. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado para não envolver o preconceito. O clubes de sexo é muito comum, principalmente quando envolve drogas. Então, assim, o sexo sob efeito químico também é muito comum nesse cenário. Usar drogas para manter a performance, porque o sexo vai se mantendo por longo tempo, e aí para se manter essa resistência, muitas das vezes esses ambientes consomem muitas das drogas para se manter. Então, esses são um dos principais cenários que acaba acontecendo. Quando a gente vai falar do ciclo do comportamento sexual compulsivo, que nem eu falo no começo, muitas das vezes, antes de entrar no cenário, tem uma história por trás, tem um cenário que leva essa pessoa a entrar no ciclo. Às vezes a pessoa está num período, e aí depende de cada caso, às vezes a pessoa está num período de uma semana, às vezes está num período de um dia, e logo já vai entrar no ciclo, mas é diante de um cenário de frustração, de estresse, de inabilidade ou de culpa, e aí a pessoa ativa o gatilho e entra nesse ciclo. Então, a partir de um cenário, por exemplo, de sensação de frustração, de culpa, que se sentiu num ambiente ali que foi rejeitado muitas das vezes, um exemplo de um caso, a pessoa automaticamente já lida com a questão da fissura do sexo, de ter que lidar com o cenário eu preciso do sexo para me satisfazer, eu preciso estar ali fantasiando, me satisfazendo no sexo. Então, a fantasia, ela vem muito intensa. Então, esse fantasiar e pensar no sexo como uma forma de aliviar aquele estresse é muito comum nessa pessoa. Então, vai criando todo um cenário de como que vai criar. Às vezes, eu tenho um paciente meu, por exemplo, que ele é muito comum, que às vezes ele até na própria sessão, ele fala, eu estou estressado, eu estou num cenário que, assim, eu sei que se eu não trabalhar as minhas questões, ele já está num nível de evolução do próprio ciclo, e ele fala, se eu não me controlar e não trabalhar, eu vou querer sair da sessão, eu vou trabalhar todas as minhas questões no sexo, eu vou jogar todas as minhas frustrações e angústias do dia que aconteceu no meu trabalho, do ambiente profissional, lá. Então, assim, esse ambiente, primeiro começa essa fantasia, essa fissura que eu preciso me satisfazer, aí depois ele começa a ritualizar. Então, entra toda uma rotina, um cenário. Essa rotina, esse cenário, ele, tanto no momento de como vai acontecer, às vezes começa ali, tá no vídeo, vai nos aplicativos, e aí de repente já tá para os encontros presenciais, vão planejando todo o cenário de como que vai ser e vai criando esse cenário. Então, esse planejamento, esse planejamento, querendo ou não, ele vai dando uma excitação cada vez maior, que se a gente for analisar na questão da resposta sexual, a gente pode até fazer meio que uma percepção na excitação. Então, o corpo vai se excitando, ele vai se excitando, vai se excitando, vai se excitando. Ele quer ter a gratificação, que aí é o final. Então, aí é a hora que ele chega na terceira fase do ciclo, que é se satisfaz, e aí, para se satisfazer, muitas das vezes a intensidade é muito alta, então passou muito tempo ali até chegar essa satisfação, essa gratificação.
E aí, a hora que consegue, e aí não consegue mais se controlar, tem o descontrole total do comportamento, se gratifica sexualmente, e logo depois acaba vindo o sentimento de culpa e arrependimento. Então, às vezes fica. E o sentimento de gratificação, o ato em si, acaba às vezes perdurando um período longo, ou o período cada um vai variando de um caso, e depois vem o desespero. Vem o desespero, que vem o arrependimento, sentimento de culpa. Nesse momento, muitas das vezes é comum, principalmente o paciente que já está num período de ciclo da evolução do transtorno, de perdurar um tempo maior, até que entre novamente no ciclo. Então, assim, isso é a hora que a gente vai percebendo um pouco dessa evolução do caso. Então, o ciclo não acaba sendo tão recorrente, acaba tendo um período, um espaçamento um pouco maior. Ou até mesmo a pessoa percebe que está num comportamento inadequado em alguma das outras fases. Então, acaba se percebendo durante a fase de gratificação ou na fase de ritualização que está entrando no ciclo, mas não está conseguindo controlar. Mas o fato de estar já percebendo o período onde se já é um processo aí, se a gente for ver, de um ciclo, de uma parte do tratamento da evolução. Às vezes a pessoa, no tratamento em si, o tratamento e o ciclo por inteiro, muitas das vezes ele se perdura por muito tempo, por muitos longos anos. Então, até a pessoa perceber que isso é um problema e que precisa ser tratado, não é só a questão da vergonha, é muito também a questão de é difícil sair desse vício. Então, assim, é um problema, até chegar na percepção de que isso é um problema, já demanda tempo. E, além disso, demanda um outro tempo, que é dar trabalho de eu trabalhar isso. Então, assim, vergonha, o expor esse cenário. Então, isso também, às vezes, é muito comum. E o acolhimento, o medo de não ser acolhido pelo profissional, de ser julgado, porque muitas vezes envolvem comportamentos de riscos, comportamentos que acabam prejudicando a si ou ao outro. Então, o receio das questões legais também, muitas das vezes, podem pegar a dificuldade de adesão. Muitas das comorbidades que acabam sendo associadas, a principal acaba sendo os transtornos de humor, transtornos obsessivo-compulsivo e uso de controle de impulso. A dependência química acaba muitas das vezes vindo associada. Às vezes vem também a dependência química com a questão das parafilias, os transtornos parafílicos. Não, nem sempre, mas às vezes acaba vindo também. A ansiedade, a depressão, compra patológica, disfunções sexuais, às vezes é muito comum. Às vezes, principalmente na questão do homem, a questão da ejaculação retardada. Às vezes é muito comum encontrar compulsivos sexuais com uma ejaculação retardada e que não é só um período de meia hora, uma hora, às vezes ficam 2, 3 horas naquele sexo e a hora que você vai ver não é só uma disfunção, existe uma compulsão. A hora que você vai ver não é só a compulsão, também tem a disfunção. Então, essa percepção de todas as questões envolvendo também é importante. Então, a questão dos diagnósticos diferencial, então pode, às vezes, ser confundido e envolver a questão dos transtornos parafílicos. A gente precisa tomar muito cuidado na questão do transtorno bipolar durante a fase de mania, porque às vezes o paciente, ele tá, o portador, a pessoa, ela tá muito mais no ato sexual impulsivo durante a fase de mania, que é aquele momento que é o sexo pelo sexo, tudo tá ali impulsivo, e a hora que vai para a fase que sai da mania, não existe esse comportamento sexual compulsivo. Então, a gente precisa diferenciar bem o que é transtorno bipolar e a pessoa está exibindo esse comportamento impulsivo, esse descontrole, que é característico da fase de mania, de quando que, na verdade, é realmente um comportamento sexual compulsivo. Os transtornos de preferência sexual, dependência da internet. Então, assim, que também são questões que acabam dificultando o próprio diagnóstico em si. Quadro de demência em fase inicial, então, principalmente a hora que fala assim, está muito exibido, só fica na questão que o homem ou a mulher, na questão do envelhecimento, então, assim, esse limite do sexo, do que é, o descontrole, então, às vezes acaba, e que, na verdade, às vezes pode estar numa fase de demência inicial. A epidemiologia é muito mais comum nos homens, tem-se aquela questão que às vezes é a prevalência do quanto que também a mulher, a influência histórica da mulher, que acaba também reduzindo um pouco essa prevalência. Muitas das mulheres acabam também tendo até mais dificuldade de adesão do tratamento. A questão do consumo da pornografia, a forma de exibir, de buscar a satisfação, acaba tendo uma diferença das mulheres para os homens. Existem alguns estudos que
trazem a questão do ser muito mais comum em gays e bissexuais, homossexuais e bissexuais, mas aí às vezes a gente também tem que tomar cuidado com a questão do preconceito para não taxar, estigmatizar a população, porque às vezes a gente coloca aquele padrão heteronormativo que isso é o normal, e aí a hora que vê uma pessoa que se orienta como homossexual, bissexual, aí junta o preconceito social e colocar como se isso fosse errado. Então, assim, às vezes também está tendo na pessoa que é heterossexual, mas pelo padrão heteronormativo ninguém coloca isso como um problema. Também a gente tem que tomar essa atenção. Os comportamentos de riscos, então tem uma tendência muitos a apresentarem tentativas de suicídio, até porque a vergonha de buscar o tratamento, a dificuldade em si do atendimento com o profissional é algo que também muitas vezes pega, o estigma social, muitas vezes entram em situações de risco do bareback, do chemical sex, então o sexo muito químico, tudo permeado sobre a droga, o não usar os preservativos como uma forma de eu quero viver o prazer, e o risco da contaminação acaba também sendo um fator favorável de querer entrar no ciclo do sexo. Então, se a pessoa, dependendo da frustração, do que permeou entrar no ciclo do comportamento sexual compulsivo, muitas das vezes o próprio ato do risco, de correr-se o risco, é algo que faz a própria pessoa entrar no ciclo. Então, assim, eu quero viver esse risco para me culpar por algo que aconteceu, então isso também acontece. Às vezes problemas legais, aí acaba às vezes envolvendo quando transtorno parafílico do exibicionismo, voyeurismo, às vezes pode envolver o transtorno pedofílico, mas tem uma questão também que a gente precisa pensar, que não necessariamente existe um transtorno parafílico, mas às vezes existe uma questão da pessoa no comportamento impulsivo, do descontrole, esquecer das questões legais que envolvem os direitos humanos da outra pessoa. Então, assim, eu só quero saber do meu prazer, eu só quero satisfazer as minhas frustrações, eu só quero viver isso, esquece os direitos e os limites da outra pessoa. Então, aí acaba entrando também nos problemas legais. O comportamento compulsivo acaba levando uma diminuição, muitas das vezes, da produtividade, porque o sexo permeia a vida da pessoa por um período, então tudo é o sexo, o trabalho a pessoa se abstém, fica isolado dos convívios sociais, familiares, então tudo é pelo sexo. Então, eu fico o dia inteiro me masturbando num ambiente só pelo sexo e eu deixo de trabalhar, eu deixo de estar nos eventos familiares, porque é o sexo que eu preciso aqui agora, eu preciso me satisfazer. Vem, às vezes, dívidas e grandes problemas financeiros, porque às vezes a pessoa entra em cenários que vai se envolvendo, sexo muitas vezes pago, ou cenários que acabam custeando o próprio sexo, ou até mesmo a questão da produtividade que acaba perdendo, às vezes as pessoas acabam sendo mandadas embora dos ambientes de trabalho, por questões que acabam envolvendo assédio, ou às vezes até mesmo cenário de estar consumindo ou praticando o próprio ato da masturbação no ambiente de trabalho. Então, acaba também tendo esses cenários. A etiologia, a gente percebe, muitos dos estudos têm mostrado que eles acabam acontecendo muito na vida adulta, mas eles podem começar também na fase da adolescência, com a masturbação compulsiva, e é aquilo que eu trago, muitas das vezes está relacionado com traumas, e existe uma inabilidade, uma dificuldade para lidar com as situações negativas, com as emoções negativas, com as dificuldades da vida, e aí além de ter num cenário de vida durante o desenvolvimento, ter vivido relacionamentos familiares desestruturados, traumas, às vezes de abuso sexual ou físico, exposição à violência, às vezes, muitas vezes, a questão do apego, de famílias que negligenciaram, ou terem uma sexualidade muito precoce, uma sexualização, um acesso muito precoce ao consumo da pornografia, ou familiares que instigavam esse ambiente. Então, assim, isso são facilitadores que trazem, mas que a gente tem que perceber, além desses facilitadores, existe uma inabilidade para lidar com as frustrações, com os momentos de emoções negativas. E aí, diante da raiva, diante do estresse, da frustração, a pessoa vai e vê o sexo como única forma de satisfação. Às vezes aprendeu também nesse cenário, pode ser que às vezes o próprio familiar era dependente químico, então, assim, como uma forma de dependência química, eu tinha um paciente que era nesse cenário, o familiar, o pai era muito dependente químico, viu o pai agressivo, chegava agressivo, tudo, bêbado, e ele abominava, não bebia, não consumia nada. Só que aonde ele começou, ele falava assim, eu não vou entrar para a droga, mas aonde ele entrava para o sexo, ele usava o sexo, porque ele via também o pai dele forçando a mãe no sexo. Então, assim, algumas questões vão se aprendendo e outras formas acabam se criando, mecanismos que criam.
Então, assim, o neurológico tem a questão, então, existe uma questão da recompensa cerebral, igual acontece com a droga. Então, existe uma semelhança muito comum da dependência química com o comportamento sexual compulsivo. Então, diante da recompensa dos estímulos, vai se anestesiando e vai querendo cada vez mais. Então, o corpo vai criando uma dependência por aqueles estímulos, vai tendo uma neuroplasticidade, vai envolvendo o sistema límbico, o córtex cingulado. Então, todo esse cenário acaba influenciando na manutenção do comportamento. Existe, como eu falei, a questão da desregulação emocional afetiva. Então, diante de uma frustração, uma dificuldade de lidar com o cenário, acaba-se usando o sexo como uma forma de se satisfazer, cria-se uma ideia de que aquele comportamento é o adequado, que também acaba levando uma demora para a busca pelo tratamento, poucos acabam aderindo ao tratamento, e então entra-se nesse ciclo como se fosse uma forma saudável e natural. Então, eu estou fazendo isso, faz sentido, porque eu estou vivendo isso e é normal. Então, o sexo também é uma forma de lidar com o estresse, então a gente sabe que o sexo é uma forma que alivia o estresse. Então, então tá tudo bem o que eu estou fazendo. Existe também alguns estudos que trazem a relação com o tédio e a regulação do apego, o apego inseguro, o apego ansioso. Então, as pessoas que têm um estilo de apego ansioso e inseguro, muitas das vezes, diante dos níveis de ansiedade do apego que está ali se sentindo rejeitado, abandonado, ou independente de um rompimento de uma relação, mas simplesmente pelo ato da pessoa não querer estar ali fazendo sexo, então, diante vem um sentimento de abandono, e a pessoa entra no próprio ciclo novamente. Isso também é muito comum. O tratamento multidisciplinar é o mais recomendado. Então, assim, a medicação envolve a questão de regulação de humor, que o Henrique vai acabar trazendo um pouco mais sobre isso. Então, trabalhar a questão da ansiedade, dessa impulsividade. Às vezes é muito comum os pacientes acabarem em fase que está num ciclo já o ciclo não está tão frequente, tem tido uma melhora, uma diminuição, eles acharem que agora eu posso ficar sem a medicação e está tudo bem, e na verdade é onde tem mais chances de recaída nesse momento, é muito comum. O tratamento psicoterapêutico, então, tem que envolver a conscientização do problema, do risco, do comportamento, do que envolve do tratamento, quanto antes, melhor. Então, trabalhar essa questão da regulação emocional e afetiva e desenvolver essas estratégias para lidar diante os estados de humor alterado, porque não adianta só a gente. E aí tem uma outra questão, que nem tem aplicativos, às vezes, de controle, que às vezes as pessoas acabam usando para diminuir o uso na pornografia ou os usos de aplicativo, mas a gente tem que entender que não adianta só a gente focar nas estratégias, porque se a gente focar só nas estratégias, pensando na questão da terapia, só nas estratégias de controle, de comportamentos para evitar, a gente vai estar trabalhando só a redução de dano, a gente não vai estar trabalhando o que leva a esse comportamento. Então, assim, esse comportamento, trabalhar o cerne das frustrações, aprender a lidar com as frustrações é algo importante. Então, a TCC, a terapia cognitiva comportamental, tem sido a mais recomendada para trabalhar tanto as crenças, os comportamentos os pensamentos que levam, como também o controle dos comportamentos. A terapia de casal familiar muitas vezes é necessária, porque o próprio comportamento acaba levando vínculos que acabam sendo desgastados, os relacionamentos acabam sendo prejudicados. Então, trabalhar muitas das vezes os casais, as pessoas entenderem, conscientizar para trabalhar essa reconstrução do laço, muitas vezes é interessante. Esses grupos de ajuda mútua também é uma ferramenta que é importante para muitos dos casos. Vale a gente pensar que tem casos de grupos de terapias de grupo e grupos de ajuda que não adianta só o paciente estar no grupo de terapias de grupo. A terapia individual é necessária, então, principalmente naqueles casos mais graves. A questão do DASA também, que é o grupo de ajuda, que ele segue também a linha do tratamento para dependência química. A gente tem que tomar muita cuidado com os preconceitos com a população LGBTQIAP+, porque muitos deles sofrem o preconceito, têm dificuldade de aderir ao tratamento, principalmente pelo estigma do grupo, dos profissionais que ali atendem, ou da própria família, dos familiares ali, no padrão heteronormativo, como se aquelas pessoas fossem assediar, influenciar a sexualidade deles.
como se fossem um perigo para aquele ambiente, que na verdade não. E aí é o preconceito que está tomando. E aí muitos deles que às vezes têm dificuldade até em lidar com a questão do valor, que é um dos lemas dos grupos de ajuda, que é a honestidade. Então, muitos homens ou mulheres ou da população LGBTQIAP+, que não se assumiram na sua orientação sexual, ou na sua identidade de gênero, que ainda estão em processo de transição ou de compreensão de se colocar, se sentem como não sendo leais e fiéis à questão da honestidade do próprio lema dos valores do grupo. Então, isso também é uma questão de acolhimento sem o preconceito, que muitas vezes a gente esquece dessa população. Aqui estão as referências e o meu muito obrigada, pessoal. Muito obrigado, Júlia. Parabéns pelo apanhado muito rico de aspectos assim muito importantes desse cenário que é tão polêmico, que é tão complexo quanto a hipersexualidade, das várias nomenclaturas que foram criadas para tentar dar conta de algo que se esgueira assim das definições. Então você conseguiu transmitir isso com muita propriedade, com muita clareza e trouxe também essa articulação com o aspecto da parafilia e dos transtornos parafílicos, que isso nos traz muitas dúvidas na nossa prática clínica. E você conseguiu também fazer uma diferenciação muito importante. Então, muito obrigado. Obrigada. Bom, e quem agora abrilhanta o final da nossa apresentação, né, nessa última PEC, né, nesse último encontro de Programa de Educação Continuada da ABENS, nesse nosso último evento online da ABENS do ano de 2023, é o Henrique. O Henrique é psiquiatra, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, preceptor da residência médica em psiquiatria do Hospital da Saúde Mental, professor Frota Pinto, coordenador do atendimento ambulatorial em sexualidade humana e membro aqui do nosso departamento de parafilias da ABENS, e vai falar um pouquinho para a gente sobre o tratamento farmacológico do transtorno do comportamento sexual compulsivo. Henrique, por favor. Muito obrigado, Michele. Então, aqui eu vou focar realmente na abordagem, né, farmacológica dessa condição que a CID-11 traz por essa perspectiva, chamada de transtorno do comportamento sexual compulsivo. E aí é muito importante a gente considerar tudo que foi conversado até agora, para não cair no erro de patologizar e de diagnosticar condições que não são dessa ordem. Então, aqui eu vou falar exatamente dessa situação comentada há pouco pela Júlia, que traz repercussões negativas para o indivíduo, que traz problemas nas suas relações, no seu campo laboral, e que isso muitas vezes faz com que esse indivíduo, apesar dessas dificuldades, demore tanto tempo para chegar até o tratamento, né? E um desses recursos terapêuticos é o tratamento farmacológico. E é importantíssimo que a gente também tome muito cuidado para que, diante daquilo que se apresenta como excessivo, daquilo que se apresenta como exacerbado do ponto de vista sexual, não nos traga a intenção de eliminar ou de depauperar a sexualidade do paciente, porque não é esse o objetivo. Eu vou falar de medicações que vão interferir em fases do ciclo de resposta sexual, e a gente precisa entender muito bem quais os mecanismos subjacentes a isso, para que a gente faça uma prescrição realmente racional e que possa trazer benefícios para o paciente. Então, quais são os objetivos do tratamento farmacológico? Reduzir fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais compulsivos, conceder a essa pessoa o aumento do autocontrole sobre essas fantasias, esses impulsos e comportamentos. Também podemos tratar os transtornos psiquiátricos concomitantes associados ao comportamento sexual compulsivo e também reduzir o risco de agressão sexual. Então, vejam como pode ser muito importante o tratamento farmacológico dessa condição. Existem vários estudos que vão trazer medicações possíveis de serem utilizadas no tratamento do transtorno do comportamento sexual compulsivo. Eu vou elencar aqui alguns para vocês. Uma classe de medicação que é muito utilizada é a classe dos antidepressivos, especialmente inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, a utilização dessa medicação tem por finalidade atenuar a libido e promover algum grau de controle de impulso para essas pessoas. Alguns estudos trazem índices de melhora que vão de 50% até 90%.
E a ideia é, através de uma via neurobiológica, reduzir essa compulsividade da esfera do desejo sexual, mas sem prejudicar a possibilidade da vivência sexual considerada sadia e satisfatória para essa pessoa. Então, geralmente são utilizadas medicações como fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, em doses muitas vezes mais elevadas do que se costuma utilizar para o tratamento de outras condições, como transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Outra classe medicamentosa também utilizada é a classe dos anticonvulsivantes e dos estabilizadores de humor, principalmente naquelas condições em que há a presença de um humor disfórico associado ao quadro sexual compulsivo. E aí podemos utilizar topiramato, lamotrigina, e também alguns estudos citam ácido valproico, carbonato de lítio, né, dentre outros. Uma outra ferramenta farmacológica é o antagonista opioide naltrexona, que também é utilizado para o tratamento de outras condições, como dependência química, transtorno do jogo, e dentro do tratamento do transtorno do comportamento sexual compulsivo, alguns estudos trazem respostas promissoras, porque ajuda a reduzir fissura, reduz o desejo intenso e reduz esses comportamentos sexuais compulsivos. As doses utilizadas são doses maiores do que aquelas utilizadas para essas outras condições, como eu falei, principalmente é diferente do que é utilizado no tratamento da dependência química. Então, são doses em média de 150 até, às vezes, 200 miligramas dia. E também pode ser considerado como uma possibilidade terapêutica para o tratamento daqueles casos considerados refratários. Alguns estudos também pontuam a possibilidade de utilizar psicoestimulantes, principalmente quando se tem a comorbidade com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e outros estudos mais recentes também trazem a possibilidade do uso da N-acetilcisteína. No entanto, são necessários mais estudos para que se tenha realmente a possibilidade de percebermos uma consistência real da utilização dessa medicação no tratamento dessa condição. Então, de forma geral, esses são os esquemas comumente utilizados. Podemos utilizar ISRS, estabilizadores de humor, também podemos utilizar os antipsicóticos e a naltrexona. E podemos também fazer as associações a depender das singularidades de cada caso. Então, podemos associar o antidepressivo ISRS a estabilizadores de humor, ISRS a antipsicóticos e ISRS a naltrexona. E ainda naquelas situações em que a utilização dos ISRS podem trazer perturbações em fases do ciclo de resposta sexual que são indesejáveis, uma vez que a gente pretende diminuir essa esfera compulsiva mais do âmbito do desejo, mas muitas vezes o efeito do antidepressivo ele não é seletivo, ele pode perturbar as fases de excitação, ele pode perturbar as fases do orgasmo e da ejaculação. Então, nessas situações, nós também podemos fazer a utilização da associação da bupropiona nessas condições. Então, de uma forma geral, esses são os esquemas farmacológicos utilizados no tratamento do transtorno do comportamento sexual compulsivo, que não devem, de forma alguma, ser considerados como o único recurso terapêutico, né? Aqui eu estou falando como algo para se pensar em associação com outros recursos, como os que Júlia já comentou. Era isso que eu tinha para trazer de contribuição a respeito dessa possibilidade de intervenção medicamentosa. Muito obrigado. E agora a gente pode passar para uma breve discussão, né, devido ao adiantado da hora. Se alguém quiser fazer alguma colocação, também deixo aberto para o caso da Júlia e da Michelle quererem também fazer alguma ponderação nesse momento. O Henrique, acho ótimo, né? Sempre como você traz de maneira sucinta e clara, né? A gente pensar na medicação, né? E eu gostei muito da forma também como a gente conseguiu trazer, que é essa ideia, né? Até o que você reforçou, o que eu falei anteriormente, daquilo que a gente vê, gente, dentro da sexualidade não convencional, que não é tratado, que não é tratável, porque não é, né, um objeto a ser tratado, né? Para quando vem o comportamento sexual compulsivo, como a Júlia colocou, que traz o prejuízo funcional e traz a necessidade de tratamento, e aí sim, sempre, né, o trabalho conjunto da psiquiatria, né, porque a gente sabe da importância, né, do controle do impulso, enfim, de diversas outras coisas que muitas vezes só a psicoterapia ou outra condução não dão conta de sanar. Exatamente.
O Luiz, ele fez um comentário, né? Esses casos de variações do interesse sexual e da frequência sexual são bem frequentes e muitas vezes se confundem com os transtornos mesmo. Bem importante essas definições, né? De Sim. fato. E o Felipe Tenório, ele questiona, né? Como conduzir os casos onde o paciente vem por queixas da parceria, mas o próprio paciente não se queixa? Eis uma Uhum. questão também que nos coloca diante de muitos impasses, né? Exatamente, né? Eu acho que isso cada vez mais, né, Felipe, pensando, e aí vou trazer mais, né, no que eu trouxe mesmo de preferências, né, e de comportamento sexual não convencional, isso aparece muito no consultório, né? Porque dentro da não convencionalidade ou da prática sexual, daí também a Júlia pode trazer dentro, né, mas daí já com o que a gente está falando da hipersexualidade, mas falando da não convencionalidade, às vezes a pessoa ela tá muito tranquila com aquilo. Mas a parceria começa a se incomodar, né? Seja por não topar aquele comportamento, seja por questionar o de onde aquilo vem. Então, eu acho muito o caminho mais importante que eu penso para a gente lidar com isso é ampliar o diálogo, às vezes, na sessão da terapia sexual para o casal. Né? Porque se a gente está falando que de fora tem esse estigma e esse preconceito, quando a gente está falando de uma não convencionalidade, dentro da relação isso também acontece. Né? E então poder promover esse diálogo sobre sexualidade entre um casal, que a gente fala, mas é um casal, tem intimidade, eles conversam sobre tudo. Mas o que a gente vê bastante é quando tange a sexualidade, não, eles não conversam. Né? Então, tentar equiparar. Eu sempre falo que, às vezes, você vai pegar uma pessoa que está nesse canto, a parceria está no outro, e aí encontrar uma faixa comum onde ambos consigam conviver, né? Dentro das preferências, dentro das fantasias, ou até pegando aqui o que a Diana falou, da discrepância do desejo do casal. Né? Então, não quando estamos falando num comportamento de compulsão sexual, que daí sim seria passível de tratamento, mas às vezes simplesmente uma discrepância que existe, né, dentro aí do considerado, né, não transtorno, dentro do considerado na normalidade, é algo que a gente escuta com muita frequência. Então, talvez aí também costure, Diana, o que eu estava falando da não convencionalidade, da possibilidade de maior repertório sexual. Né? Será que essa discrepância se dá porque esse casal só está pensando em relações penetrativas? Será que se eles tiverem interações outras da sexualidade, isso não começa a satisfazer um pouco mais o casal? É. Não sei, Júlia, como você vê ou você pensa. Eu costumo fazer esse olhar também, principalmente na questão das parafilias, né, para não ficar enrijecido no comportamento. Mas quando vai falar da questão da frequência, eu costumo diferenciar o que que é a frequência, o que que é a compulsão, né? Porque às vezes realmente é o que a Diana falou da questão da diferenciação, frequência. Um quer transar 3 vezes na semana, 4 vezes ou todos os dias, e a outra pessoa quer transar uma vez no mês, a cada Uhum. 2 meses. Então, às vezes é isso, e às vezes realmente existe um comportamento sexual compulsivo, e que aí cabe a conscientização, a psicoorientação da pessoa de entender os riscos do que está envolvendo, principalmente a questão do o Saulo Ciasca fala muito da questão do CSS, né, do consensual, do seguro e do são, que cabe muito nas parafilias também, né? Então, assim, não adianta você estar consensual ali, estar são e seguro, mas e o consensual? A pessoa ali também não está querendo estar. Então, mas aí eu vou estar em outro ambiente lá fora, mas espera lá, qual que é os combinados? E aí é entender qual que é o risco mesmo. E a Diana ainda coloca, né? Nossa tarefa é despatologizar as preferências diferentes para facilitar o diálogo, né? Então, esse realmente é um papel que facilitador de nós, profissionais, dentro desse contexto, dessa dinâmica, que cada um das parcerias muitas vezes traz crenças muito distorcidas, e aí, considerando toda a sua linhagem de história, de relação com a sexualidade, isso é transposto para a relação, e esse choque, muitas vezes, de crenças perturba a possibilidade da experiência do prazer e da satisfação. E nós podemos sim abordar isso. Exatamente. E aí, só complementando, eu acho que esse despatologizar, né, Henrique, serve para quando a gente direciona isso, né, para parceria, né, para o casal ali, que de repente a gente está, né, as duas pessoas que a gente está promovendo esse diálogo, mas eu acho que cabe também para nós, do profissional de saúde para o paciente, né? A despatologização, ela também vem daí, né? Porque tem pacientes que às vezes falam que levaram alguma queixa
e perceberam uma carinha um pouco estranha até do profissional de saúde, né? Eu, pelo contrário, eu brinco com os meus pacientes quando eles falam assim, eu tenho uma coisa um pouco diferente para contar. Daí eu brinco com eles assim, o dia que você conseguir me contar uma coisa diferente, você ganha um prêmio. Já tipo assim, tá tudo bem, o que você quiser contar, assim, nada tão diferente assim, entendeu? Daí eles contam e falam, era isso, eu não acredito. Né? Então dá aquela aliviada de tá tudo bem, né? Certamente, isso abre um canal assim muito importante para o paciente poder trazer suas questões mais íntimas, mais difíceis. Bem, gente, então acho que podemos nos encaminhar para a finalização desse momento. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, a participação de vocês. Obrigado pelos comentários, pelas questões. E eu queria agradecer a Bens pela possibilidade de podermos estar sempre discutindo temas tão importantes, tão essenciais. Parabenizar pelo esforço, pela dedicação de todos os envolvidos, da direção, dos comitês, dos departamentos. Quero enfatizar que a minha alegria e a minha satisfação de fazer parte da Bens, de fazer parte do departamento de parafilias. E, no momento, a gente vai fazer uma pausa, né, por algumas semanas e retornaremos, como o Gustavo comentou no início, no dia 10 de janeiro, através de uma live no Instagram. Então, fiquem atentos aos canais de comunicação da Bens para poderem saber direitinho qual será o tema. Queria desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2024 traga inúmeros acontecimentos felizes, muita saúde, muitas realizações, muito amor e muito prazer para vocês, suas famílias e suas pessoas queridas. Muito obrigado e boa noite.